Você já tentou ajudar seu filho, sua filha? Já compartilhou vídeos motivacionais e inspiradores? Já tentou não falar nada, mas nada parece funcionar? Porque ele ou ela continua distante, abalado emocionalmente e aparentemente sofrendo com toda essa fase do vestibular. Você está vivendo isso hoje? Bem-vindo ao meu canal, eu sou a Cláudia, treinadora emocional. Uma vez eu conversei com a mãe de um vestibulando que falou comigo que não sabia mais o que fazer. O filho dela estava muito desmotivado, abalado emocionalmente e claramente sem nenhuma confiança em si mesmo. E ela já tinha tentado várias e várias soluções, mas nada resolvia, nada parecia adiantar, ela já não sabia mais o que fazer. E eu vejo muitos pais nessa mesma situação. Veem que os filhos estão sofrendo, estão abalados emocionalmente, precisam de ajuda e ficam tentando oferecer várias soluções, mas nada parece surtir efeito, o que é muito frustrante. Mas sabe por que essas soluções que você fica tentando propor não têm efeito? Sabe por que isso não surte nenhum efeito? Porque você provavelmente não sabe nem qual é o verdadeiro problema. E se você não sabe qual é o verdadeiro problema, como que você vai solucioná-lo? Por exemplo, talvez você esteja vendo que a sua filha está procrastinando nos estudos. E aí você pensa num discurso, né? Numa forma de conversar com ela e falar que ela precisa ter compromisso. E aí você chega, dá todo aquele discurso, fala, você precisa ter compromisso, você precisa ter comprometimento, porque se você não estudar, você não vai passar e você não vai conseguir, você tem que parar de procrastinar, parar de deixar as coisas pra depois, você tem que agir, você tem que fazer as coisas, você tem que fazer um cronograma, vamos fazer um cronograma de estudo juntos, que não sei o que, você vai falando todas essas coisas, achando que o problema é o fato dela estar procrastinando, ela tá deixando pra depois e que a solução é ela fazer, é você propor um novo cronograma de estudos. Mas e se ela estiver procrastinando porque ela está com medo de fracassar? E se ela estiver procrastinando porque ela está paralisada pelo medo de te decepcionar? Será que esse longo discurso vai surtir efeito? Não vai. Ele não vai ter efeito nenhum. Na verdade, pode até piorar a situação. O que acontece com muitos pais que às vezes ficam tentando solucionar as coisas. Então, se você não sabe qual é o verdadeiro problema, não tem como promover a solução mais adequada. Então, pare e pense aí. Se você está nessa situação, que você não sabe mais o que fazer para ajudar seu filho ou sua filha que está passando por toda essa situação relacionada com o vestibular, você realmente tem clareza de qual é o problema? Você realmente sabe qual é o problema? Provavelmente não. E sabe o que é o mais curioso? É que é bem provável que nem o seu filho nem a sua filha tenham clareza a respeito de qual é o problema. Porque muitas vezes a gente enfrenta situações na nossa vida e quando o assunto é vestibular existe uma carga emocional tão grande que você vai vivendo aquilo ali e vai atropelando as coisas e vai só fazendo o que precisa ser feito, vai estudando, vai tendo constância, disciplina e vai seguindo as coisas meio que no modo automático. Mas tem alguns problemas que vão passando ali e você não vai tomando consciência. Então, talvez nem os seus filhos saibam qual é o problema. E aí, o que cabe a você, pai? O que cabe a você, mãe? Orientar o seu filho nesse processo. Guiar a sua filha nesse processo. Identificar qual é o problema. Então, ao invés de ficar já propondo 1000 soluções, proponha investigar o que está acontecendo. O que está fazendo com que o seu filho ou sua filha procrastine? O que está fazendo com que ele se sinta desanimado? O que está fazendo com que ela esteja tão ríspida nas respostas que ela te dá? O que está fazendo com que ela se feche tanto? O que está fazendo com que o seu filho esteja cada vez mais distante, mais desanimado, mais desmotivado com tudo? Investigue, entenda o que está acontecendo. Agora, uma coisa muito importante, isso não é algo que você faz sozinha. Isso não é algo que você vai simplesmente resolver pela outra pessoa. O protagonista dessa história é o seu filho, é a sua filha. Você tem o papel de orientar, de guiar, de chamar e falar assim, olha só, vem cá, eu tô observando isso.
Vamos investigar o que está acontecendo, o que está por trás disso. Por que você não está conseguindo cumprir com o seu cronograma de estudos? Por que você está procrastinando? Por que você está tão desanimado? Vamos investigar juntos, vamos descobrir isso juntos, tendo sempre em mente que o seu filho, a sua filha, é o protagonista. Você está ali para orientar, para guiar, e você vai precisar respeitar o momento dele, o momento dela. Isso é muito importante. Mas talvez nesse momento você esteja pensando, Cláudia, como que eu vou fazer isso? É claro que eu não te deixaria na mão e eu estruturei aqui um passo a passo e uma forma de você colocar isso em prática e ajudar nessa investigação, te ajudar a entender ali, junto com seu filho ou com a sua filha, exatamente o que está acontecendo para ele estar abalado emocionalmente, para ele estar se desestabilizando, para ele não estar tendo os resultados que ele ou ela gostariam nesse momento. Mas antes de qualquer coisa, o primeiro passo é você convidar o seu filho ou a sua filha para fazer isso, tá? Porque você não consegue identificar o que está acontecendo e promover as soluções sem ele ou sem ela. Afinal de contas, ele é o protagonista, né? O seu filho, a sua filha é o protagonista disso. Sem eles, nada vai acontecer. Então, a primeira coisa é você fazer um convite. Você vai chegar para o seu filho, para sua filha e vai falar que você assistiu esse vídeo, que você gostaria de ajudá-lo a identificar o que está acontecendo, a entender o que está por trás das dificuldades que você tem observado que está enfrentando. E aí você vai perguntar se é isso mesmo. Então, ter uma conversa bem aberta e aí você vai aplicar e colocar em prática o que eu vou te passar aqui. Com o seu filho ou a sua filha a bordo, você vai seguir. Se eles não toparem, então se o seu filho vira pra você e fala assim, não quero nada disso, ou sua filha fala, ai, me deixa e tal, você realmente vai deixar. Por quê? Porque você tá limitado ali, não tem o que você fazer mais, tá? Não tem como a gente agir pelas outras pessoas. É preciso respeitar isso. Então, respeite muito a decisão que o seu filho ou sua filha tomarem e espere, né? E torça para eles virem até você em busca de uma solução, em busca de conversar e querendo colocar o que você aprendeu aqui em prática. Mas vamos lá, vamos ao que mais interessa aqui. O que fazer para você investigar e identificar qual é o problema, o que está fazendo com que o seu filho, a sua filha esteja tão abalado emocionalmente, o que está gerando tanto sofrimento, o que está fazendo com que ele não tenha os resultados que ele gostaria. E a primeira coisa que você vai fazer é observar os resultados. Você notou que eu até trouxe o quadro branco aqui, né? Para nos ajudar aqui a entender o que precisa ser feito. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é observar. Deixa eu tirar minha pulseira aqui, porque senão ela vai ficar batendo nesse quadro. E aí, né, ninguém aguenta. Então, olha só. Primeira coisa é observar os resultados. Quais são os resultados que ele está tendo hoje? Então, ele está indo mal nos simulados, não está indo bem nas redações, está tendo dificuldade de focar e de render nos estudos? Faça uma lista ali, uma análise de todos os resultados que ele ou ela está tendo hoje. E agora que entra o grande pulo do gato. Por quê? Os resultados, a gente está começando aqui de trás para frente, entendeu? A gente vai fazer uma engenharia reversa. E quando a gente dá um passo para trás, o que antecede um resultado? Ação. Um resultado nada mais é que a consequência de uma ou de um conjunto de ações. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão olhar para as ações. Vou continuar no preto mesmo. Eu ia pegar a caneta azul, mas eu vou continuar no preto. Então, vocês vão olhar para as ações. Quais são as atitudes que ele tem adotado no dia a dia? O que ele tem feito? Então, por exemplo, se o seu filho ou sua filha, tá? Ele tá tendo um resultado muito ruim na redação. Tá tendo muita dificuldade em redação, tá indo mal, não tá tendo bom desempenho. Vocês vão olhar para as ações. E na hora que vocês estiverem olhando para as ações, vocês podem observar que ele não tem feito redação. Que por mais que esteja assistindo às aulas, por mais que esteja fazendo isso, né? Assistindo aula, vendo as coisas, lendo material, não está colocando a mão na massa. E aí, quando você observa isso, já dá um alerta, né? Opa, isso daqui é um problema? A gente pode mudar essa ação.
E se, ao invés de fazer uma redação por mês, você começar a fazer uma redação por semana ou 2 redações por semana? Isso vai mudar esse resultado. Então, percebe como que na hora que você identifica qual é o problema, fica muito mais fácil. Ao invés de sair já presumindo que o problema é porque você é ruim em redação, você vai olhar para as ações. Beleza, você não está tendo o resultado que você deseja nas ações, nas redações. Então, o que está antecedendo isso? As suas atitudes. Não está fazendo redação o suficiente, precisa treinar mais. Então, vamos mudar essa ação que a gente vai mudar o resultado. Mas não para por aí, tá? A engenharia reversa aqui continua. Porque as ações, elas são desencadeadas e elas são influenciadas pelas emoções. E não tem como a gente ignorar isso. Você já reparou que quando você está se sentindo desanimado, triste ou ansiosa, é muito mais difícil fazer as coisas? Não é? Por exemplo, você sentar e estudar quando você está se sentindo motivado e confiante é muito mais fácil do que quando você está se sentindo ansiosa, desanimada e com medo. Porque as nossas emoções, elas influenciam diretamente nas nossas ações. Então, o que você vai fazer agora? Você e seu filho vão olhar para como ele está se sentindo. Como que ele se sente no dia a dia? Ele acorda se sentindo como? Ele já acorda com preguiça? Ele já acorda se sentindo desanimado, pensando, nossa, que saco, não aguento mais, tô cansada, não quero. O que ele sente, sabe? Quais são os sentimentos que estão presentes no dia a dia? Durante a aula, ele se sente burro, incapaz, ele se sente desmotivado, ele se sente inseguro, com medo. Ele tá com medo de te decepcionar. Quais são os sentimentos que fazem parte do dia a dia do seu filho, da sua filha, principalmente os sentimentos relacionados ao vestibular? É ansiedade, é medo, é frustração, é insegurança? Ele tá se sentindo um fracasso? Tá se sentindo incapaz, a pessoa mais burra do planeta? Quais são os sentimentos que estão presentes ali? E é a partir do momento que você identifica que tem uma ansiedade que está muito intensa, que tem um medo de fracassar, que tem uma grande insegurança, vai ficar muito mais fácil de lidar com isso. Porque problema emocional se resolve com preparação emocional. Não tem como você querer resolver uma ansiedade que está aqui, só mudando uma ação, só fazendo mais uma coisa. Não adianta. Problema emocional se resolve com preparação emocional. É por isso que a gente está fazendo essa engenharia reversa, para você entender realmente qual é o problema. E não para por aí, tá? Porque toda emoção, ela é influenciada e ela é desencadeada pelo quê? Pensamentos, tá? Os pensamentos, eles antecedem. O pensamento é a origem de tudo. Pensamento. E aí, é hora de você olhar para a mentalidade. Vocês juntos vão analisar. Tá, mas e aí? Você acorda pensando em quê? Você já acorda pensando que você não é capaz, que você não vai passar, que você não vai conseguir? Você já acorda pensando que você não é bom o suficiente, que você não é inteligente? Quando você vai fazer a prova, você fica pensando que as outras pessoas vão te achar um fracasso, que ninguém acredita em você, que você não é capaz, que você não vai conseguir, que você não estudou o suficiente. Quais são os pensamentos que estão presentes aí na cabeça do seu filho e da sua filha? E esses pensamentos, eles fortalecem ou eles enfraquecem? Tá na hora de olhar para a mentalidade e aí você vai conseguir identificar se é um problema da forma que ele está pensando. Porque um estudante que pensa todos os dias que não é capaz de passar no vestibular, que não vai conseguir, que não é bom o suficiente, ele vai se sentir nervoso, ansioso, inseguro. E aí vai ser muito difícil render nos estudos. Ele vai acabar procrastinando, ele vai acabar não fazendo o que precisa ser feito para passar no vestibular. E aí qual que vai ser o resultado? Não passar no vestibular. Estar distante da realização do objetivo. Então percebe como que aqui, olha, uma coisa vai puxando a outra. Pensamento gera emoções, que gera ações e gera resultados. Percebe que ao fazer essa engenharia reversa aqui, vocês vão conseguir identificar com muito mais clareza e mais facilidade qual é o problema, e a partir do momento que você sabe qual é o problema, é muito mais fácil promover a melhor solução para ele. E olha só, se vocês identificarem que é um problema emocional
ou de mentalidade, de pensamento, não deixe de conferir os vídeos aqui do canal. Aqui tem muito conteúdo, muita estratégia e muita ferramenta que vai ajudar seu filho ou sua filha nesse processo. E se você quiser acelerar isso e ter um acompanhamento individualizado, personalizado, me mande uma mensagem no Instagram, @claudiaarantesv, que eu te explico as possibilidades da gente fazer esse trabalho. Lembrando que tudo isso aqui só vai acontecer se o seu filho ou sua filha toparem, tá? Essa é uma parte fundamental desse processo. Então, se você tá aí angustiada, né? Se você estava angustiada sem saber o que fazer, agora você já sabe como identificar o que você pode fazer para ajudar seu filho ou sua filha que estiver passando por esse sofrimento e abalo emocional nesse momento. Eu admiro demais isso, né? Você como mãe, você como pai, tá aqui correndo atrás, querendo dar esse apoio, dar esse suporte pro seu filho ou pra sua filha. Isso faz toda a diferença. Com certeza ele vai se sentir muito acolhido nesse processo, tá? Eu vejo muitos vestibulandos com essa necessidade, querendo os pais ali mais próximos, mas muitas vezes sem saber como falar isso. E aí ter essa abordagem vindo da sua parte vai ser muito legal. E lembre-se, né? Não tenha um tom acusatório nem nada. Vá para investigar mesmo, entender o que está acontecendo, entender o que está por trás dos resultados que ele ou ela tem tido hoje. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Agora é hora de colocar a mão na massa, hein? Se você gostou do vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal. Foi um grande prazer estar aqui com você hoje. Um grande beijo e até mais!